Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 5 do módulo 8, resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. Em particular, a gente está estudando aí problema de valor inicial, tá? Então, aqui, pessoal, nessa aula eu vou dar destaque para a questão aí de um exemplo numérico que ilustra como é que a gente pode utilizar, pessoal, e isso é importante, como é que a gente pode utilizar as derivações que a gente viu na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, vai aparecer um card em algum lugar aí. Apareça card. Como é que a gente pode usar as derivações lá em série de Taylor para calcular o erro que a gente comete e, em cima disso, a gente estipular o espaçamento que a gente deve usar aí para o método de Euler, tá? Então, para ilustrar isso, pessoal, eu tenho um exemplo numérico aí que está dado aqui em cima. A ideia desse exemplo numérico é a seguinte: bom, eu tenho um problema de valor inicial. O que é o problema de valor inicial mesmo? Vamos lá, ó. Eu tenho uma equação diferencial aqui, y' igual a y. E eu tenho a condição inicial, y0 igual a 1, tá? Bom, para esse caso excepcional, eu consigo usar a solução analítica. Então, a ideia aqui é só para ilustrar como é que a gente pode eventualmente calcular o erro em função do fato que a gente conhece a solução analítica e tal, tá? Bom, o problema de valor inicial para a gente poder aplicar o método de Euler, pessoal, é y' igual a f de xy e y de x0 igual a 1, tá? Então, isso vai ser importante para a gente depois poder aplicar o método de Euler, essa anotação aí. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa importante aqui no exemplo numérico, pessoal, é o seguinte: que eu quero, como é que eu vou trabalhar? Ó? Primeira coisa, ó, eu quero saber, em função do erro cometido pelo método de Euler, qual deve ser o H, que é o espaçamento que eu devo utilizar. Bom, eu sei que o método de Euler, eu verifiquei isso na aula passada, ele na verdade é um método de Taylor de ordem k igual a 1, tá? E aí, com isso, eu consigo usar as fórmulas de erro. Tá? Em particular, eu posso pegar aquela fórmula de erro que me fala o seguinte: o maior valor que a função vai assumir, né, vai ser um mk mais um, e esse cara vai ser obtido como? Esse mk é, na verdade, o máximo valor é, da derivada da função de ordem k mais um, a derivada de ordem k mais um, num ponto x qualquer pertencente a um intervalo, tá? E aí esse intervalo, o que vem a ser esse intervalo, pessoal? Esse intervalo aqui é o intervalo que está contido a nossa aproximação. Então eu vou começar com o valor inicial ali, que é zero, né? X aqui é igual a zero, x0 é igual a zero. E eu desejo calcular, isso é importante, vamos mostrar aqui embaixo, y de 0,04. Então, veja o seguinte, o meu erro, ele tem que levar em conta que eu estou no valor zero e vou calcular y no ponto 0,04. Então, a derivada da função, ela vai estar entre x pertencente a zero e 0,04, e a derivada segunda da função, que é a própria função, vai dar esse valor aqui, ó, pessoal, 1,0408, né? Então, se você pegar x igual a 0,04, aplicar e elevado a 0,04, que é o maior valor que a função pode, que a derivada segunda pode assumir nesse intervalo, vai dar 1,0408, tá? Bom, esse erro, nossa, isso aqui não é exponencial não, tá, pessoal? Isso aqui é erro que eu cometo quando x igual a 0,04 é menor ou igual que esse majorante, que é a derivada segunda da função, no valor 0,04, porque aqui, quanto maior o valor de x, maior o valor da derivada segunda. E aí eu substituo esse mk mais 1, pessoal, que eu tenho aqui, ó, esse mk mais 1 aqui, eu vou substituir pelo maior valor que a derivada segunda assume nesse intervalo i, tá? E vou multiplicar pelo espaçamento h, que eu não conheço, e dividir por 2 fatorial aqui o h, tá? O detalhe nosso é que esse cara aqui, essa fórmula aqui, não te dá, em princípio, o que você deve fazer. O que você deve fazer é o erro máximo que você deseja cometer. Então você quer encontrar um espaçamento H, tal que o máximo erro que você vai ter é 5 vezes 10 a menos 4, tá? Bom, então o que você vai fazer? Você vai pegar esse carinha aqui, essa fórmula,
e vai botar o h em evidência. Você vai obter isso aqui, ó. Então aqui você tem, dadas as contas aqui, né? H ao quadrado tem que ser menor ou igual que 10 a menos 3 dividido por 1,0408, tá? Eu poderia ter botado isso numa forma mais geral, né, pessoal? Que ficaria mais interessante. Ficaria geral para qualquer erro, né? Mas eu não botei aqui, tudo bem. Então, isso aqui, ó, vai te dar o seguinte: olha, o seu espaçamento H, para que você tenha um erro menor ou igual que 5 vezes 10 a menos 4, tem que ser um H igual a 0,0310, tá? Então, o que acontece? Se eu quero, a partir de y0, chegar no valor da função em 0,04, eu vou ter que usar, se eu usar 0,03, veja que eu vou sair de zero, né? Vou sair de zero. Se eu usar 0,03, vou chegar em 0,03. E o próximo valor que eu vou obter não vai ser 0,04, vai ser 0,06, né? Isso não é bom. Por quê? Porque, na verdade, eu não vou chegar no valor do y no ponto que eu quero. Então, eu tenho que tomar cuidado também na hora de escolher o h, para que a partir de zero eu chegue em 0,04. Eu tenho que usar o h 0,02. Poderia usar o h... Deixa eu só tirar aqui, pessoal. Pronto. Poderia usar o h 0,01? Poderia, tá? Poderia usar. Só que o problema é que no momento que eu fizer isso, eu vou ter mais cálculos para fazer. Vai ser uma complexidade computacional maior, vai demorar mais tempo, enfim. Nesse caso, poderia também, tá? Em termos de conta, não haveria problema. Em termos de, talvez, complexidade computacional, não. Bom, o que que a gente vai fazer agora, então? Com esse H definido, pessoal, eu já tenho aqui, ó, já tenho, então, o problema formulado, né? E agora eu quero aplicar o método de Euler para calcular o valor de y. Y é 0,04, né? Com um espaçamento h igual a 0,02, né? Eu vou querer chegar em y de x em x igual a 0,04. Bom, a, a fórmula de Euler aqui, pessoal, né? Como é que ela é dada, né? Como é que ela pode ser calculada? É y de k mais 1 igual a y de k, h, vezes a função. Essa função está dada aqui, ó. É o próprio y, tá? E aí, com isso, eu ponho y de k mais h vezes y de k. Ponho y de k em evidência, fica 1 mais h vezes y de k. Para qualquer k variando de 0 até 1, 2 e assim por diante. Então, para k igual a 1, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter y de 1 igual a y de 0 vezes 1 mais h. Só que eu conheço y de 0. Y de 0 é dado, ó, é minha condição inicial, né? E aí, com isso, eu substituo aqui o valor de h, que eu conheço, que é 0,02, que eu estabeleci, que eu fixei, mais o y0 que eu tenho, que é dado, e vezes 1, né? E aqui é o y0, desculpa. E aqui é o 1, que é dado também. Então, isso dá 1,01, portanto, y1 igual a 1,01, tá? Agora, para k igual a 2, pessoal, eu tenho k igual a 2 aqui, ó, y2. E para y1 que eu já obtive antes aqui, ó, que é 1,01, vou substituir no nosso equacionamento, tá? Que dá 1,01 mais o h. Isso vai dar 1,0404. Então, esse é o nosso valor para y2, aproximado. O que eu queria colocar para vocês é que normalmente a gente não precisa colocar isso em evidência, o YK, chegar numa fórmula tão mais refinada como a gente chegou aqui. A gente poderia parar por aqui e no Python, quando a gente for programar, a gente vai fazer isso. A gente chama essa funçãozinha, ele vai calcular para a gente. Você vai dar o x, você vai dar o y como parâmetro de entrada, e aí ele vai te devolver qual é a saída. Aqui no caso é só y, tá? Muito bem. E aí, pessoal, eu queria terminar aqui, finalizar essa aula, falando o seguinte. Nossa, mas a gente sabe fazer o quê? Sabe usar método de Euler, série de Taylor do ponto de vista prático, serve para calcular talvez aí o H, o espaçamento H, dado o erro, e se eu conseguir também fazer a estimativa aí da derivada segunda, né? Para ter aí o erro que eu cometo e tudo. Enfim. Então, mas do ponto de vista prático, o que a gente poderia usar, além do método de Euler? A gente pode usar os métodos de Runge-Kutta, tá? Então é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. E esses métodos são bastante interessantes, eles dão resultados bastante precisos, tá?
E com isso a gente vai ter uma alternativa ao método de Euler, certo? Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso. E vejo vocês na próxima aula, pessoal. A gente está vendo um rol aí de métodos para resolver numericamente o problema de valor inicial. A gente vai ver também agora os métodos de Runge-Kutta aí, que tem bastante aplicação de ordem prática. E com isso a gente vai ter um portfólio aí interessante de métodos para resolver problemas de valor inicial. Obrigado, pessoal. Espero vocês na próxima aula, hein? Um abraço e até lá. Tchau.